Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João. Eu estou falando a respeito da cura do cego de nascença. Jesus curou o cego e, a partir daquele momento, começou-se alguns questionamentos entre as autoridades religiosas ali de Jerusalém. Vamos lá. Está aí na tela, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ele respondeu esta pergunta aqui para quem? É só nós voltarmos um pouquinho aí no versículo 8 e ler novamente. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como cego, mendigo aqui não está correto, porque a palavra grega para mendigo aqui é túflos, e túflos é cego, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E aí uns diziam: é ele. Outros: não, se parece com ele. Mas o próprio cego dizia: não, sou eu. E quando ele afirmou que era realmente ele, eles perguntaram: então como é que você está vendo? Quem é que fez isso em você? E ele falou: um homem chamado Jesus. Então ele ouviu o nome de Jesus. Ele não viu Jesus, porque ele estava cego. Porque automaticamente quando ele voltou, Jesus não estava mais ali naquele lugar. Ele foi ao tanque se lavar, voltou e estava vendo. Mas depois ele vai encontrar Jesus. E vai dizer: um homem chamado Jesus é que fez isto, e agora estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. É prova tanto que ele não sabia quem era Jesus. Disseram, pois, onde está ele? Ele quem? Jesus, aquele que havia feito lodo, o barro, a palavra lodo aí é pelos. Pelos na língua grega é um substantivo e é barro, usado pelo oleiro, lama, barro molhado. Eu não sei onde ele está. Levaram, pois, olha aí, então os vizinhos pegaram o cego e levaram aos fariseus, o que dantes fora cego. Olha só. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Está aí no versículo 14. Jesus curou este cego num dia de sábado. Interessante. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, agora diante dos fariseus, que era uma religião bem rígida, os parushim, o termo hebraico é parush. Parush, aí fariseus está no plural, como no hebraico o men no final é sinal de que a palavra está no plural. Então é parushim, esta palavrinha aqui, ó, parushim.
onde eu estou destacando aqui para o Chile. E farisaios, que o sigma ele não tem o som de Z na língua grega, então farisaios é esta seita aí. Eu já falei em outros vídeos a respeito desta seita e demoraria muito tempo, mas é uma seita rigorosa que existia ali e era a principal em Israel. E eles perguntaram. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que ele lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, parece que não todos, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então veja bem que entre os fariseus, o próprio grupo de fariseus ali, houve uma dissensão. O que é dissensão? Dissensão é um esquisma. Esquismas é um rasgo, uma divisão. Então, naquele grupo ali houve uma divisão de pessoas. Uns falam assim, não pode. Alguém fazer um milagre desse tamanho não pode ser um pecador. Outros diziam, ele é um pecador. Ele não guarda o sábado. Ele tem que guardar o sábado. E guardar aí é terel, é observar. Ele não observa o sábado. E pecador é hamartolos, é um adjetivo, é uma qualidade. Ele é um pecador. Então, os que perguntaram, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Porque abrir os olhos de um cego de nascença é algo que não havia sido visto ainda em Israel. De novo, perguntaram ao cego. Então, eles não ficaram satisfeitos com a resposta do cego. E, novamente, eles interrogaram ao cego. De novo, perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí, o cego, que agora estava vendo, respondeu, que é profeta, respondeu ele. Interessante é que o cego, inicialmente, como ele não... Claro, ele ouviu falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar, ele creu em Jesus, mas no primeiro momento ele não acreditou em Jesus como sendo o Messias, o prometido, como Isaías já havia profetizado. Mas no primeiro momento ele falou assim, ele é um profeta. O que você acha dele? Visto que te abriu os olhos. É profeta, respondeu ele. Outros não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Interessante. Então os judeus, não, esse homem não era cego, não tem lógica, ele está inventando essa história. Parece que é isso que eles chegaram à conclusão. Não, esse homem nunca foi um cego de nascença. Chama os pais dele. Chamaram os pais. Chamaram os pais. Enquanto não lhes chamaram os pais e os interrogaram. É vosso filho? Está vendo? Este é vosso filho? É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Aí os pais responderam, seus pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos
como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Ou seja, então era uma pessoa adulta, era um rapaz. Ou seja, ele é um adulto, ele já tem idade para responder por si mesmo. Mas os pais desse rapaz, eles não queriam falar abertamente e que foi Jesus que tinha curado o seu filho da cegueira com medo de ser expulso da sinagoga. É o que nós vamos ler aí nos próximos versículos. Olha aí, 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais veja bem, o medo era tanto, que, na verdade, a pergunta aqui era o seguinte: quem é que fez isso nele? Os pais tinham medo, parece que até de mencionar o nome de Jesus. Os pais não queriam perder a posição religiosa dentro da sinagoga. Veja bem que tristeza. Jesus havia curado o filho. Jesus havia feito uma obra maravilhosa na vida do filho daquele casal. E eles agora estavam com medo dos judeus, porque não queriam ser expulsos da sinagoga, de serem excluídos da sua religião. Prova tanto que os pais deste jovem eram super religiosos e não confessaram que Jesus era o Cristo. Confessar que Jesus era o Cristo, sim, ser Jesus o Cristo. Cristo aqui é Christos, ungido, que vem da palavra hebraica Mashiach. Cristo era o Messias, o Filho de Deus, o ungido. E aí, prossegue aí. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, aí homem é antropos, que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Quem é este homem? Jesus. Eles nem gostavam de citar o nome de Jesus, interessante. Eles não gostavam de citar o nome da pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador. E dá glória a Deus. Interessante é que eles repetem a mesma fala de Josué quando Acã ele cometeu um pecado. Lembra da passagem? Está lá em Josué capítulo 7, capítulo 7. Quando Acã, ali na tomada de Jericó, ele pega alguns objetos que não deveriam ser pegos e leva e esconde dentro da sua tenda. E aí eles vão invadir a próxima cidade, que é Ai, e lá eles perdem. Foram mortos alguns soldados. E aí Josué vai reclamar diante de Deus, Senhor, mas olha aí o que acontece, alguém pecou, mas quem que é? Aí começa a lançar sorte. Foram lançando sorte e encontraram a família de Acã. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá-te, peço, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Parece que para que alguém confessasse o seu pecado, era pedido isso. Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel,
e faze confissão perante os reis. Faze confissão do seu pecado. Parece que eles queriam que o cego aqui confessasse o seu pecado. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Quem? Jesus. E o cego retrucou. Retrucou aqui é o mesmo termo, apocrinomai. Tá aí, vou colocar no lado direito aí. Apocrinomai. É responder uma questão proposta. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Olha, se ele é pecador, é vocês que estão falando. De uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Novamente. Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí o cego pegou pesado. Por que vocês estão querendo me ouvir novamente falar a respeito do milagre? Já que vocês querem ouvir a segunda vez o relato, o meu testemunho, porque falar como Jesus curou aquele cego, ele estaria dando testemunho daquilo que havia acontecido na sua vida. Quer que eu conte novamente o testemunho? Então, se vocês querem ouvir novamente o testemunho, é sinal de que vocês querem tornar discípulos de Jesus. Aí sim, aí eles ficaram nervosos. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Injuriar aqui é loidorel, maltratar, repreender, ralhar, maltratar e insultar. Então eles começaram a maltratar aquele cego. Discípulo, que é matetes, ou seja, aluno. Discípulo é aluno dele és tu, mas nós somos alunos de Moisés. Eles tinham orgulho. Dentro da sinagoga tinha até uma cadeira de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Claro que eles sabiam. Claro. Eles tinham noção de quem era Jesus, sabiam muito bem que Jesus ali era da região de Nazaré, filho de José e Maria, que os dois eram descendentes de Davi, que ele nasceu em Belém, mas eram pessoas que não queriam aceitar Jesus como o Messias. Responderam-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Olha, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. E ele continua, isso aqui é o cego falando. Respondeu-lhes o homem. O homem então que fora cego, ele respondeu. Vamos continuar lendo a fala dele. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha aí. Agora o cego que fora curado, ele estava ensinando para aquele grupo de fariseus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ele está citando algo que está na lei e que os fariseus conheciam muito bem a lei. Eu vou ler algumas passagens aqui do Antigo Testamento que os fariseus conheciam e que também este homem que fora cego conhecia. Lá em Provérbios 15, 29, dizem, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Olha aí. O Senhor está longe do ímpio, do pecador, mas a oração do justo escutará. Em Provérbios 28, 9 é o seguinte, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha aí. Isaías 1,15 diz o seguinte, por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo
de vós os meus olhos, e ainda que multiplicais as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, estão manchadas pelo pecado. Tem mais. Miqueias 3:4. Então clamarão o Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Está vendo? Então o cego, ele tinha noção do que estava escrito na lei. E ele falou assim, olha, sabemos. Por que ele falou que sabemos? Porque tanto ele como um bom judeu, como os fariseus conheciam muito bem a lei do Senhor. Eles tinham o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já tinha sido todo escrito. E ele continua. Desde que há mundo, olha aí, mundo aí, aion, não é cosmos. Desde que há mundo, aion fala do mundos, universo. Ou seja, desde que existe o mundo, o universo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E lá em Isaías, ou melhor, lá no Salmo 146, 8 diz, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Ele falou assim, ó, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha nascido, que alguém tenha aberto os olhos do cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Isso é o cego que está falando. Mas eles retrucaram, novamente aí usando o termo apokrinomai. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Eles ficaram nervosos, perderam. Ele citou, veja bem, quando alguém está cego, se você citar a Bíblia para ele, ele não aceita, ele te expulsa, ele te escorraça, porque ele está cego, não quer aceitar a verdade. E eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado. Ainda falou que ele era nascido em pecado. Julgaram que o cego era um pecador. Veja a condição dos fariseus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Agora Jesus encontra ele, olha aí. Crês tu no Filho do Homem? E Jesus perguntou para o cego. Jesus encontra o cego. Jesus ouviu falar que ele tinha sido expulso. Então a notícia correu. A notícia correu e Jesus ouviu. E Jesus encontrou ele. Crês tu no Filho do Homem? É um termo usado para o Messias também, Filho do Homem. Porque ele falou que ele era um profeta. Lembra? Está lá. Eu creio que ele é um profeta. E Jesus não perguntou, crê tu que eu sou um profeta? Não. Jesus, crê tu no Filho do Homem? E ele respondeu. E disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Olha, você já está vendo ele agora. Você antes era cego, recebeu a cura, não viu, mas agora você está diante dele. É este agora que fala contigo. Então, olha o 38. Então, afirmou, creio, Senhor, e o adorou. E o termo adorou aí é proskinel. É beijar a mão de alguém em sinal de reverência. É aceitar que realmente Jesus é o Cristo, o Filho do Homem. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então Jesus agora está falando no lado espiritual. Eu vim para trazer juízo a este mundo. Aqueles que veem vão se tornar cegos espiritualmente. E aqueles que são cegos espiritualmente vão tornar a ver.
eu vou abrir os olhos dos cegos espiritualmente. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, então tinha mais pessoas ali. Tinham mais pessoas ao lado daquele cego. Então tinha um aglomerado de pessoas. É porque, na verdade, a multidão seguia Jesus. Tinha aqueles que seguiam, que eram discípulos, apóstolos, e tinha também os curiosos que queriam pegar Jesus em alguma falha. Esse era o detalhe da coisa. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Na hora, eles, isso serve para nós. Veja que eles entenderam muito bem a palavra de Jesus, compreenderam a palavra de Jesus. Eles compreenderam tanto assim, também nós somos cegos. Então não está falando da cegueira física, está falando da cegueira espiritual. Porque eles compreenderam, porque esses fariseus agora eles não eram cegos, eles viam, mas eles eram cegos espirituais. E eles entenderam a palavra que Jesus havia proferido. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não veem, vejam, e os que não veem tornem cegos. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, estes homens aqui, olha assim, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Então está falando que de cegueira espiritual. Não está falando de cegueira física. Olha, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado nenhum. Cego espiritualmente. Mas porque vocês estão vendo, vocês estão no seu próprio pecado. O pior cego é aquele que vê e não quer enxergar, que eram os fariseus. Eles sabiam que estavam fazendo errado, sabiam muito bem que estavam fazendo algo de errado e persistiam cometendo erro. Este é o pior cego. É o cego que está vendo, mas não quer reconhecer que ele é um pecador. Pois bem, chegamos aí ao final de mais. Esse vídeo ficou extenso, quase 30 minutos, mas é porque eu queria terminar este capítulo 8, ou melhor, capítulo 9. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito do capítulo 10, que é o bom pastor, Jesus o bom pastor. Esse capítulo, ele é lindo. Então não perca o próximo vídeo. Inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste evangelho, segundo escreveu João. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.